Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura da IN 128 de 28 de março de 2022. Meu nome é Pedro Demarque Filho, sou advogado especialista em direito previdenciário e estou com vocês nessa leitura dessa IN e comentando sempre que possível com vocês os artigos dela. Finalmente chegamos aqui no artigo número 100, né, da IN. Me conte aí, por gentileza, da onde vocês estão ouvindo, para eu poder ter uma noção de até onde os vídeos estão chegando, para a gente poder estar interagindo, tá? Deixe seu comentário. Não esqueça de clicar para se inscrever, ativar a notificação para quando tiver vídeo novo aqui. E obrigado a todos que estão assistindo, a todos que estão aí cooperando e deixando suas mensagens, tá? Muito obrigado mesmo. Espero estar ajudando vocês. Vamos lá, sem demora, agora a partir do artigo 100, com vocês na tela. Vamos pôr para grifar. E subseção 3. Vamos pôr de outra cor aqui, pôr de amarelo. Subseção 3. Do cálculo de indenização e do cálculo do débito pela legislação de regência. Artigo 100. Será objeto do cálculo de indenização o período de, inciso 1º, exercício de atividade remunerada não abrangida pela Previdência Social, mas que, posteriormente, tenha se tornado de filiação obrigatória em decorrência do disposto no artigo 122 do RPS. 2. Inciso 2. Exercício de atividade remunerada na condição de contribuinte individual, desde que alcançado pela decadência nos termos do artigo 45-A da Lei 8212 de 1991. Então é aquele que a gente falou lá em cima, que uma vez reconhecido, você poderia tá pagando ele, né, através de indenização. Ele já foi abrangido, o INSS não pode te cobrar mais, porque já passou pela decadência, mas você for pagar ele entra aqui como indenização, então, né? E 3 também será objeto do cálculo da indenização o período de exercício de atividade do trabalhador rural anterior à competência novembro de 91 para fins de contagem recíproca, nos termos do artigo 123 do RPS, e a partir desta data o período de atividade do segurado especial que não tenha contribuído facultativamente para fins de cômputo em aposentadoria por tempo de contribuição ou para contagem recíproca. O que é isso? Vem comigo aqui, que essa aqui é uma parte aqui que a gente vai ver. O que acontece bastante é que se o segurado for o segurado especial, trabalhador rural, no caso, e depois de novembro de 91, ele quer contar esse tempo aqui reciprocamente, ou ele quer contar para aposentadoria por tempo de contribuição, ele tem que indenizar. É isso que ele está dizendo. Anterior a isso, você não precisa indenizar se for para contar, mas se for para contagem recíproca, sim, tá bom? Agora, se for para contar para tempo de contribuição na aposentadoria por tempo de contribuição ali, você não precisa indenizar o INSS. Então fique ligado nessa competência novembro de 91, tá bom? Para rurais, tá bom? Pessoal rural. Isso no interior do país, no interior dos estados aí, acontece bastante ainda, tá bom? Vamos lá. Artigo 101. Na apuração do valor da indenização, será considerada como base de cálculo? Então, o que vai ser considerada como base de cálculo? O inciso 1º fala: a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, decorrido desde a competência julho de 94, corrigidos mês a mês pelos mesmos índices utilizados para a obtenção de salário do benefício, respeitados os limites mínimos e máximos do salário de contribuição. Caso o período indenizado for para fins de obtenção de benefício do regime geral. E 2. A remuneração vigente na data do requerimento do cálculo sobre a qual incidem as contribuições para o RPPS a que estiver filiado o interessado, observado o limite máximo do salário de contribuição quando o período indenizado for para fins de aproveitamento do regime próprio. Aqui fala então que a média vai ser utilizada, a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, tá bom? Decorrido desde julho de 94. Então, quando você for indenizar, vem aqui comigo, por favor. Para vocês entenderem aqui, essa parte ela é bem meio complexa da gente entender. Quando você for indenizar, não adianta você olhar: o salário lá atrás era tanto, então eu vou usar ele para fazer os outros cálculos.
vai ser mais ou menos aquele tanto. Não, tá vendo? Que ele vai ser utilizado a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, tá bom? Dos 80%. Então ele é bem específico como se vai ser calculado. Não é pegar aquele valor lá e utilizar ele. Eles vão utilizar esse índice aqui, tá bom? Parágrafo 1º. O valor mensal da indenização será resultado da aplicação da alíquota de 20% sobre a base de cálculo encontrada nos incisos 1 e 2 do caput, conforme a finalidade do cálculo, acrescida de juros moratórios de 0,5 ao mês, capitalizados anualmente e limitados ao percentual máximo de 50% e multa de 10%. Tá? Você vai utilizar, então, a alíquota de 20% na base ali, mais 5% de juros moratórios e 50%, limitados a 50% e multa de 10%. Parágrafo 2º. O que acontece aqui quando a gente usa esse parágrafo 1º é que pode acontecer do valor, naquele mês, ele extrapolar o teto da Previdência, tá? Na período. Vamos supor que quando você faz a média, o teto era 100, só que quando você aplica a alíquota de 20, os juros e a multa de 10%, ele passa de 100 para 150 só com os juros, não com a média lá em cima, aquela média respeita, mas os outros eles podem estourar. Então muitas vezes pode acontecer de você ter um valor maior do que o teto na hora de contribuir e não vai aproveitar porque é juros e os encargos aqui. Parágrafo 2º. A incidência de juros moratórios e multa de que trata o parágrafo 1º será estabelecida para fatos geradores ocorridos a partir de 14 de outubro de 96, por força do disposto no parágrafo 8º-A do artigo 239 do RPS. Artigo 102. No ato do requerimento da indenização, deverá ser informado para qual fim se destina o tempo de contribuição a ser indenizado, se para contagem num regime geral ou para fins de contagem recíproca, tá? Quando for para outro regime. Parágrafo 1º. Caso o tempo de contribuição indenizado para fins de contagem no regime geral seja indicado para aproveitamento em regime próprio, será devido à retificação do cálculo da indenização para apurar eventuais diferenças de valor em relação à base de cálculo própria para fins de contagem recíproca, salvo quando... Então, quando que você vai poder aproveitar, mesmo assim, para o regime próprio? A data de ingresso no regime próprio de destinação do tempo de contribuição for posterior à data do requerimento do cálculo da indenização. Então, quando for posterior, maravilha, você já tinha feito ali naquele cálculo. E 2, o valor da base de cálculo for igual para ambas as finalidades. Ou 3, o requerimento do cálculo da indenização for anterior a 4 de dezembro de 2009, data em que se tornou obrigatória a consignação da finalidade do cálculo e consequente necessidade de regularização do procedimento indevido, caso o recolhimento tenha sido efetuado em desacordo com a finalidade inicialmente declarada. Parágrafo 2º. Será também devida a retificação do cálculo quando este tiver sido realizado em desacordo com a legislação aplicável ou com os procedimentos disciplinados para apuração dos valores devidos. Parágrafo 3º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, deverão ser observadas as disposições do artigo 45-A da Lei 8212 de 91 na apuração de eventuais diferenças de contribuições devida. Aqui fica atento porque quando você for levar ele para outro regime, ele tem um valor diferente ali, um cálculo diferente. Ele vai precisar, então, constar do seu formulário, salvo se você, quando fez, não era ainda a sua intenção, depois você vai levar ele posteriormente. Aí tudo bem, você aproveita nos termos aqui do artigo, tá? Isso aqui, você usa no dia a dia, esses artigos aqui, essa indenização? Usa muito. E você saber essas bases, saber como que faz isso, como faz o pedido, como que você vai salvar muita vida dos seus clientes, tá? Porque... é muito difícil quem tem todo o período e vai chegar ali para procurar para aposentar. Muitos vão precisar de algum período, eles querem contribuir um período ali de vida e vai precisar indenizar. E aí você já sabe agora como que vai ser feita essa indenização e para qual que é a finalidade dessa indenização. Inclusive aqui já fala daquele que for rural, tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido esses vídeos, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. A gente vai continuar a partir do artigo 103, para não ficar muito longo esse daqui. E vão deixando suas dúvidas ali. Vocês já fizeram algum pedido de indenização?
Tem interesse de fazer? Deixa ali, se eu puder ajudar vocês, tá bom? Me procure nas redes vizinhas também. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.